bem-vindos aqui ao RF em Debate. Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. O final de setembro, né? Nós estamos na última sexta-feira de setembro, deixando o mês, mas a gente não pode deixar de falar de um tema que precisa de luz todos os dias, que é a saúde mental. Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio, mas também é o momento de refletir sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tantas outras questões que afetam a mente. E também, né, quando afeta a mente, afeta a vida toda da gente, né? Afeta o coração, afeta o convívio físico. Então a gente vai falar sobre isso. E para falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, eu recebo aqui, né, o apresentador do Alerta, nosso colega Edinho Fernandes. Bem-vindo, Edinho. Obrigado, Noêmia. Quero agradecer mais uma vez o convite, né? Um assunto, mais uma vez. Eu falo que eu sou privilegiado com seus temas aqui, né? Que isso só me ensina, né? E são coisas que a gente passa no dia a dia. Quem é que não vive ansioso hoje? Né? Exatamente. E o Edinho tá falando, mas você que me inspira muito nas pautas, né, Edinho? Porque a gente conversa lá na redação. Tem coisas que a gente temas, passa, né? E são coisas, às vezes ali a gente tá passando por aquela situação e surgiu um tema aí, né? E daí vamos falar sobre isso, né? Porque se a gente está passando por isso, mais sobre isso, né? Se a gente está passando por isso, tem gente também passando. Então vamos trazer isso para a conversa, né? E você sabe que, Noêmia, rapidamente falando, né? Para a gente já dar aí as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a ansiedade, ela toma conta de muita gente. Quando eu comecei a falar, olha, eu ando ansioso, aí um amigo fala, poxa vida, eu também, eu tive uma crise, fui parar no PA, e já aconteceu comigo, acredito que já tenha acontecido com muita gente que está aqui acompanhando. Então vocês vão entender o porquê que isso acontece hoje. A gente espera poder colaborar, né, com tirar dúvidas das pessoas e até as nossas mesmo, né? E toda vez, como você disse, toda vez que a gente vem para um debate, a gente sai mais enriquecido, né? Com certeza, Noêmia, a gente aprende todos os dias. E hoje, olha, o programa... Olha, eu vou dizer para vocês que vai ficar demais. Então, acompanhe a gente agora, porque você vai entender o que é essa ansiedade, o que você está passando nesse momento aí que está deixando você nervoso, nervosa, e o porquê disso tudo. E quebrar essa coisa. Ir para o psiquiatra é coisa de louco. Vamos internar com o que eu estou pensando. Nada disso, gente, é para ajudar. E também ajudar outras pessoas que ficam num sofrimento, numa angústia, né, Edinho? Muitas vezes as pessoas estão angustiadas e como a gente está no Setembro Amarelo, que é um mês que também fala sobre a conscientização e prevenção do suicídio, muitas pessoas estão sofrendo caladas e a gente está ali pertinho da gente e a gente não sabe que ela está passando por isso. E às vezes ela está no trabalho, ela está ali dando risada, está feliz, mas quando ela está sozinha ou ela está em casa, esse sofrimento vem. Exatamente, a gente quer trazer tudo isso, porque quem sabe assim a gente ajuda tantas outras pessoas que estão precisando. Nós vamos ajudar, tenho certeza. Olha, e para falar desse assunto, a gente recebe aqui a psicóloga Raquel Sete, que é professora de psicologia da Uniarnaldo, Centro Universitário de Belo Horizonte. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Noêmia, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje, né? E para falar de um tema tão importante, tão necessário nos dias atuais. Raquel, vai ser bem enriquecedor. Não, desculpa, pode continuar. É que, olha, já estou ansiosa. É uma pauta muito necessária, né, Noêmia? Em razão do nosso estilo de vida, o estilo de vida que a contemporaneidade nos força, né, a ter. Então, a gente tem que falar para dar essa pausa, para fazer esse alerta, sim. Então, né, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando nos bastidores, eu, você e o Edinho, nós estávamos falando que cada vez tem sido mais comum, né? E o Edinho falou assim, às vezes a gente conhece uma pessoa tão perto que teve uma crise de ansiedade. Eu já tive crise de ansiedade, né? E eu devo relatar que não é uma coisa bacana de você ter, e até você identificar que você está com aquilo, te passa 1000 coisas na cabeça, você não consegue entender aquilo que está acontecendo, mas é uma coisa... Não devia ser, mas tem sido muito comum, né? Ansiedade, depressão e síndrome do pânico, essas doenças estão cada vez mais comuns nos nossos dias. E você, assim como eu e Edinho, a gente convive com pessoas que já passaram por isso, eu gostaria de saber, você não percebeu que aumentou esse número de pessoas com esses problemas? O que está acontecendo com as pessoas, professora?
Não, com certeza aumentou, né, Noemi? A gente, não só pelo fato de hoje termos mais diagnósticos, né, mais ferramentas para os diagnósticos, e também falando isso de uma maneira mais aberta, não que ainda seja o suficiente, né, mas a gente fala mais sobre isso do que há décadas atrás, e realmente aumenta em razão do nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida, ele traz essa celeridade, ela traz essa urgência, né? Basta ver a nossa relação com as redes sociais, com o trabalho, com o enter que a gente dá ali no meio de uma pesquisa, e se demora um pouco, a gente já fica aflito, fala, gente, aconteceu, minha internet, estou sem internet, né? Então, a gente vê que as pessoas têm vivido num momento de muito mais urgência, né? E isso afeta o nosso estilo de vida e vai impactando, muitas vezes, sem a gente perceber, né? E aí, de repente, e não é de repente, o copo enche, né? Então, a gente acaba se pegando ali com um transtorno de ansiedade, né? Como a síndrome do pânico, que deriva do transtorno de ansiedade, e até mesmo com uma depressão, né? Agora, Então, é em razão desse estilo. A Raquel, professora Raquel, a gente pode diferenciar esses sintomas, porque quem está acompanhando agora, de repente tem alguns sintomas, não está percebendo isso vai aumentando, a pessoa não faz ali uma prevenção, ela não, de repente, nenhuma atividade física, isso vai acrescentando algo mais, aí perde o controle e pode evoluir para um quadro mais severo. E aí, vamos lá, parei no pronto atendimento, porque eu estou com aquela dor no peito, que já aconteceu comigo, né? Eu estou infartando, mas na realidade não é um infarto, isso aí é uma angústia que está ali dentro, que ela estava enraizando e agora ela veio a explodir. Como é que a pessoa pode saber se ela já está nesse começo de sintomas ou ela tem que agora mesmo procurar a ajuda de um profissional? O melhor é que a gente não espere esses sintomas tão severos, né? Que num desconforto, que no momento assim que a gente acha que está difícil passar, que a gente já procura uma ajuda especializada, né? Porque quando a gente chega já nesse ponto dessas alterações fisiológicas, cardiorrespiratórias, é porque a gente já tolerou muita coisa, né? Então, quando a gente se vê diante de situações mais desafiadoras, que a gente está entendendo ali que tem um mal-estar, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. É o momento melhor para a gente pedir ajuda para que esse quadro não se agrave, né? Porque é muito comum, tá, Edinho? Como você disse, a gente receber pacientes no nosso consultório até já com os exames feitos, né? E graças a Deus, com muitas vezes... Interrompendo você, inclusive eu fiz todos os exames, a Noêmia tem me acompanhado aí, e graças a Deus nada nesses exames, o cardiológico, né, a endoscopia, enfim, eu passei por vários tipos de exames, e na realidade essa pressão do dia a dia, essa ansiedade do dia a dia que acaba, e eu sou muito ansioso, né? Sim, sim, quem não, né, quem ultimamente não está? E é muito comum, tá, Edinho, a gente receber pacientes que já chegam com os exames e falam, eu não tenho nada no coração, cheguei com uma dor, fiz eletro, né, foi cardiologista, e aí, de fato, a gente pode inferir um adoecimento psíquico, né, a gente descarta as questões aí médicas, né, biológicas, fisiológicas, e aí a gente vai inferir, então, um adoecimento psíquico. E é o momento, né, da gente começar, de fato, um tratamento, né, repensar o nosso estilo de vida, a nossa relação com as nossas demandas, com o nosso trabalho, né? Então é um momento propício para a gente procurar aí uma ajuda e não agravar mais. A Raquel estava falando, né? E eu gostei, pensei aqui o que você disse. Às vezes, quando chega nisso, é que a pessoa já tolerou muita coisa. Exato. E é muito forte esse termo tolerar muita coisa, porque se tolerar muita coisa é o sapo que você engoliu ali para evitar uma confusão, é um problema que você tem na tua casa, é um problema que você não leva para sua casa, mas que está te tirando a paciência e você não quer perturbar as pessoas da tua casa para que elas também adoeçam. Né? São as preocupações do dia a dia que a gente tem. Tudo isso vai ali acumulando, né, Raquel? Às vezes, a gente passou por um estresse muito forte, Exato. Negou a percepção daquilo, vamos engolir o choro e tocar em frente, mas uma hora essa conta chega e chega nisso. Noêmia, posso fazer uma pergunta para a professora Raquel? Eu acho que isso vem também de encontro. Professora, esse estresse, né? Passei por um estresse terrível, no máximo, né? No limite. Mas naquele momento ali passou, fiquei bem e tal. Isso pode desencadear
há quanto tempo depois essa síndrome, esse pânico, ou de repente uma depressão? Ansiedade, a depressão. A gente vai arriscar uma temporalidade aqui, tá, Edinho? Porque como a gente lida com pessoas, né? Isso é muito variável. Uhum. Mas o estresse pós-traumático, ele é possível, né? Depois de algum tempo, até de meses, né? É possível. Então, quando a gente sofre, e aí a gente vai fazer uma seguinte observação, que é interessante. Estresse não necessariamente está associada a uma situação ruim, né? Então, o estresse é tudo aquilo que vai nos fazer sentir a diferente, né? A gente vai ter uma reação diferente, de mais intensidade, e até liberando o cortisol, né? Então, às vezes, situações muito importantes que serão benéficas para a gente, elas podem vir também de uma forma estressante, tá? Então, por exemplo, uma prova importante, uma promoção no trabalho, até mesmo os ritos de passagem, né? Casamento, para adolescentes aí, pessoas mais jovens, vestibular, né? Então, isso tudo vem com muita carga de estresse também. Então, a gente não pode associar o estresse apenas a episódios negativos. Tá? Interessante. Tá é interessante até trazer isso, né? Porque realmente, né, a gente sempre... E a gente sabe, né, que acontece muito com o negativo, né? Às vezes... E, na realidade, a nossa cabeça vai pensar tudo que é o negativo. O negativo, né? Sempre o negativo. Mas daí, passado, então, esse excesso de cortisol que veio, que na época ali, e isso também é importante, né, Raquel? A gente não negar a percepção das coisas. Aconteceu, a gente tem que parar, respirar. O que a gente tem que fazer? Porque, como você disse, ele pode dar um gatilho para meses depois acontecer. Naquele momento, ficou tudo bem, tomou um copo de água doce ali, de água com açúcar, passou. E tocou. Mas o negócio depois ele vai pipocando ali, ele vai fazendo somatizações. Como resolver isso? Como lidar com isso? Com esse pós-trauma que acontece para evitar que a gente tenha esse tipo de problema de ansiedade, de pânico? Que é o famoso depois a conta chega, né? Então a gente vai achando que... A gente acha que está empurrando, né? E na verdade a gente só está adiando algo que vai chegar. O mais importante é o autoconhecimento. Eu gosto muito de falar isso, porque eu falo que quando a gente fala até de ser bem-sucedido ou não, isso é a chave para o sucesso e para a saúde mental também. Então, eu tenho que compreender os meus limites. Eu tenho que usar a minha inteligência emocional para fazer as minhas escolhas. Então, veja bem, Noêmia, eu tenho até mesmo que saber qual é o momento propício para eu ver aquela série que é mais pesada, que é mais densa, né? Para eu ler aquele livro que é mais dramático, mais trágico, porque a gente tem que fazer essas escolhas de acordo com o nosso autoconhecimento, correlacionando com os momentos da nossa vida. Então, a gente pode começar, né, a falar de fatores de proteção por meio das nossas escolhas, sabe? Porque, para além de tudo que a gente já vai passando, e a gente muitas vezes não escolhe os episódios da vida, né? A gente pode também trazer um afago, né? A gente pode fazer escolhas melhores que vão falar da nossa saúde mental. Então, se eu tenho uma vida atribulada, que já tem um contexto de uma ansiedade, né, em razão do trabalho, das entregas, é bom eu primeiro parar, pensar, relativizar a urgência das coisas, né? Viver intencionalmente, isso é muito importante, saber que tudo que eu estou fazendo ali tem uma intencionalidade, estou fazendo porque eu quero, porque é importante. Então, isso vai deixando a vida mais, de alguma forma, leve, né? Então, a gente tem ali estratégias para poder mitigar os danos da vida contemporânea. Raquel, nós vamos para um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre vamos dizer, o bem-estar mental. Vamos falar sobre bem-estar mental, sobre o Setembro Amarelo. A gente vai entrar propriamente na questão quando chega nessa etapa que é a questão do suicídio, como que a gente pode fazer para ter essa conscientização e ajudar as pessoas. A gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o RF Debate, hoje aqui conversando sobre Setembro Amarelo, sobre como a gente pode manter a qualidade da saúde mental. Quem está com a gente participando desse debate hoje, muito importante, é o Edinho Fernandes, nosso amigo. Estou adorando, né? E a professora, ela trouxe uma leveza muito grande, né? Até para quem está acompanhando, principalmente, eu estou falando até por mim, né? Mas ela trouxe uma leveza muito grande e um entendimento do que é essa ansiedade e como a gente pode prevenir. Exatamente, nós aí, a professora que está com a gente é a professora Raquel Sete, da Uni Arnaldo de Belo Horizonte, professora de psicologia, falando aqui com a gente de um tema que é pesado, mas necessário, porque, como ela disse, ainda mais nos tempos de hoje. A gente precisa do autoconhecimento e nada melhor do que a gente enfrentar esses temas para a gente conhecer, para poder lidar melhor com isso, né, professora? Exato. É importante que a gente saiba, né, o que falar das nossas escolhas, né, fazer escolhas que sejam pertinentes com o momento que a gente vive, com o que a gente precisa. Então, a gente consegue traçar estratégias para mitigar os danos aí de uma vida contemporânea tão corrida. Existe diferença, professora, entre tristeza passageira e depressão? É possível a família ou até mesmo a pessoa identificar o que está acontecendo com ela? Porque também tem muito isso, né? E eu não sei se seria exatamente assim o quadro que se desenvolve. Você começa com uma ansiedade, você disse que o pânico provém da ansiedade, então pode ter todas essas etapas, um estresse muito forte, que daí traz uma ansiedade, traz um pânico, uma depressão, e pode evoluir esse caso, professora? Sim. Os casos eles vão se evoluindo e vão se agravando, né? Uma vez que a gente fecha os olhos, ou a gente não procura o tratamento, não procura uma ajuda especializada, o risco desse agravamento é muito grande, tá? O que é importante, Noemi, a gente perceber hoje em dia é também uma mudança do padrão de comportamento. Então, você primeiro perguntou sobre a diferença da depressão e da tristeza, né? Profunda. Uhum. Isso. Primeiro que a gente tem que desconstruir aquele mito da felicidade, né? Aquela busca incessante pela felicidade lá, né? Do hedonismo, lá da Grécia, que as pessoas acham que o estado pleno de felicidade, a vida é assim. Não é. A vida ela é feita de altos e baixos, né? E o bem-estar, ele reside justamente nesse manejo bem feito, de forma que a gente passe de uma maneira tranquila e responsável pelos altos e baixos da vida. A felicidade ela vai ficar ali nas pequenas conquistas, nas pequenas coisas. Né? Então, primeiro a gente tem que desconstruir. Ninguém é feliz o tempo todo, né? E plenamente, e a vida toda. Então, a gente tem que entender que essa felicidade não é a felicidade que está associada ao bem-estar psíquico, tá? Tanto é que quando a gente estuda a psicologia positiva e a ciência da felicidade, a gente já compreende que a felicidade ela é composta de pequenas conquistas, né? Pequenas coisas, as comemorações pequenas, isso tudo importa para uma vida com propósito, com felicidade. Então, por aí a gente já começa a entender que nós não vamos ser felizes o tempo inteiro. A gente tem que saber administrar os nossos altos e baixos, né? Então, a tristeza, ela faz parte da nossa realidade, ela faz parte da nossa vida, né? Quem não recebe uma notícia triste, quem não fica triste até às vezes com o filme, né? Com a situação do vizinho, do conhecido. Então, essa tristeza, ela faz parte. A questão é o manejo que nós fazemos, tá? Agora, a gente vai ter momentos aí de uma tristeza mais profunda, né? De episódios ali que vão deixar a gente bem baqueados, mas a gente não pode confundir com a depressão, tá? A depressão, a gente vai ter uma série de sintomas e um comprometimento com a nossa vida funcional. Então, a gente vai ficando disfuncional também, tá? E aí, o que é mais importante para a gente falar de depressão e até a gente começar a ver os sinais aí de alerta? Não necessariamente as pessoas vão ficar acamadas, sem energia, cabisbaixas, chorosas, né? O que a gente vai ter que observar é uma mudança no padrão de comportamento.
Então, o transtorno depressivo, ele pode se apresentar por meio de uma euforia, né, por meio de uma agitação, de uma pessoa que às vezes é mais tranquila, é mais calma. Então, a gente vai começar a observar uma mudança de padrão de comportamento. É muito comum as pessoas falarem assim, gente, fulano suicidou, mas ele postou outro dia nas redes sociais um negócio tão bacana, né? Fulano, nossa, olha só, outro dia a gente estava na festa anteontem, né? Então a gente vai observar, são sinais, né? São às vezes sinais sutis, né? Que a gente vai observando, essa mudança de padrão de comportamento, principalmente nos adolescentes, né? Então aquele adolescente que ele gosta muito de sair, jogar futebol, sempre está com os amigos, aí de repente ele vai se resguardar mais, ele está mais introspectivo, né? O contrário também, aquele adolescente mais introspectivo, mais centrado, e de repente ele está buscando uma socialização, né? Então, essas mudanças de padrão de comportamento é que vão nos acender o sinal de alerta, para a gente poder já pensar aí num adoecimento possível. Agora, professora Raquel, a depressão hoje, como é que as pessoas encaram isso de fato? Porque muita gente, um pouco lá atrás, isso aí é frescura, principalmente a família, que daí eu já entro nessa rede de apoio de quem está do lado. Não só dos amigos de trabalho, mas principalmente da família. E muitos ainda são aqueles que falam, depressão, isso aí que depressão, isso aí é frescura. Ainda existe muito isso? Olha, Edinho, ainda existe, né? Eu não sei mensurar o quanto, mas a gente, né, no senso comum, a gente percebe que há uma tendência a desqualificar, né? Até invalidar a dor do outro. Então, acaba que a gente vê que a gente não está ainda da forma como a gente gostaria para falar de depressão, de transtornos, né, psíquicos, sabe? A gente vê que ainda é muito comum. A gente avançou bastante, mas ainda existe um preconceito, existem pessoas muito resistentes, né, aos tratamentos com psicólogos, com psiquiatras, com medicamento, e isso é algo lamentável, porque nós entendemos, né, nós profissionais da saúde mental, nós entendemos que as doenças psíquicas elas são muitas vezes curáveis, né, sempre tratáveis, e o suicídio evitável. Né? Então, a gente pode evitar essa culminância trágica se a gente tratar e se a gente até mesmo a possibilidade de cura. Então, a gente lamenta quando a sociedade ainda não está completamente ou no nível que a gente gostaria para poder fazer mais acolhimento, né, do transtorno de ansiedade, por exemplo. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? A fé da pessoa, né? O tratamento, né? Essa conversa, esse bate-papo. Imagine você que está em casa agora acompanhando a gente aqui, procurar um profissional, um psicólogo, para você desabafar, para você conversar. Eles têm estudo para isso. Está aqui a professora Raquel, né? Hoje ela está esclarecendo tanta coisa, abrindo a tua mente para tanta coisa. E não tenha medo você em casa de dizer, olha, eu não estou legal, eu não estou bem. Mas o que você tem? Olha, meus pensamentos não estão legais, tal. Vamos procurar um tratamento para você? Vamos. E psiquiatra ou até mesmo psicólogo, né? Uma terapia, às vezes até se precisar entrar com medicamento, tudo bem, ótimo. Gente. Mas fulano de tal falou que o medicamento fez mal para ele no início. Claro, gente, aí tem uma acomodação do organismo. Não fez bem, vai lá, o médico troca o seu medicamento, mas o que nós queremos é que você fique bem. Né? A professora falou muito bem agora sobre as redes sociais. Gente, as redes sociais, elas mostram um mundo lindo, maravilhoso, né? Você vê lá casais, você vê viagens, tal, festas, felicidade constante. E daqui a pouco, do nada, nossa, mas como se separar? Nossa, mas como aquela pessoa tirou a própria vida? É isso. Sim. Né? Então, nossa, mas estava tão bem na internet, mas a internet não é parâmetro, né? Não é um termômetro da felicidade, né? Ali são... O que você posta ali... São pequenos fragmentos de um dia inteiro que você teve ali, né? Isso não quer dizer que você está constantemente daquele jeito, né? Na verdade, você acaba mostrando ali, projeta ali algo que você quer que as pessoas vejam, e não necessariamente que é a sua realidade. Né? Então, não é uma fonte confiável para a gente poder rastrear alguma coisa.
né? Em nenhuma circunstância, inclusive, né? E isso acaba causando frustração, né? Em quem está ali olhando, mas eu queria, ó, tá vendo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e ela já está numa ansiedade, ela já está vivendo um Sim. problema, e isso só vai aumentando, né? E sabe de uma coisa, Edinho e professora Raquel, quando a gente fala ali, né, a gente está falando de Setembro Amarelo, de problemas ali da mente, bem-estar da mente, tem todo uma progressão até a pessoa chegar naquele momento crucial em que ela tira a própria vida, que é uma coisa que, assim, eu não consigo entender que a vida é tão boa, apesar de todas as coisas que a gente passa, a vida é tão boa, é uma oportunidade tão grande a gente estar aqui passando por todas as coisas que a gente passa, mas aquele momento que a pessoa chega naquele ponto de desistir de tudo, um dia eu disse, e até eu fui criticar, eu falei, eu acho que eu consigo entender por que a pessoa chega nesse ponto. Né? É que ela não percebeu nada do que estava acontecendo, quem estava à volta não conseguiu ajudar, talvez ela não deu a brecha, e a dor era tanta que ela achou que daquele jeito ela fosse aliviar a dor. Mas, né, enfim, não é assim, e depois a pessoa vai embora e deixa tantas outras pessoas aqui que eram importantes para ela, né, num sofrimento também da perda, de não ter mais a pessoa. Como que a gente, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto pessoas empáticas, a gente pode tentar ajudar essas pessoas? Que tipo de sinal a gente precisa ver dessa pessoa? Você disse que às vezes a pessoa é mais alegre, às vezes é mais triste. Quando que a gente difícil, né? faz essa averiguação e consegue distinguir? É ficar atento a como a pessoa se comportou, né, durante toda ali a sua companhia e como ela tem se comportado. Então, se eu perceber uma variação nesse comportamento, já vai me acender uma luzinha ali de alerta, né? Porque você bem disse, Noêmia, o suicídio ele está ligado ao alívio da dor. Então, a necessidade de não é pôr fim à vida, isso é uma consequência, né, de pôr fim ao sofrimento, a um problema. Por isso que é tão importante, por isso que a gente insiste, né, sobre a gente intervir no adoecimento psíquico, porque a gente pode tratar, né, a gente pode ajudar essa pessoa. E aí as pessoas próximas que estão ali, a gente entende que ainda tem uma resistência para procurar um psicólogo, um psiquiatra, mas aquela pessoa ali, de repente, que eu tenho um vínculo de confiança, né, seja uma pessoa de afinidade, ela também pode ser uma peça importante nessa minha busca de ajuda, sabe? Então, aquela pessoa que está próxima de mim, que eu tenho uma relação de confiança, ela pode ser muito importante, tá? Sobre as redes sociais, a gente vê, inclusive, assim, hoje até um amigo do meu marido, ele, né, suicidou, e ele colocou nas redes sociais algumas coisas, né? Então, as pessoas retratam na rede social aquilo que elas querem. Então, veja que interessante. A gente geralmente fala ali de algo mais fantasioso, né, de bem-estar e tal, mas também os pedidos de ajuda podem vir ali, né? Então, às vezes a gente vê uma postagem, tem uma estranheza, fala, nossa, que estranho, isso não combina com fulano, ele nunca pôs isso, né? Vale a gente dar uma ligada, a gente se colocar à disposição, né? De repente, aquele amigo próximo que está mais afastado, né? Ou então está passando por um momento difícil, a gente se colocar à disposição. Isso é muito legal, né? Então, a gente começar a perceber os sinais, e os sinais são sutis. Mas, como você diz, pessoas empáticas, né? Nós temos que, de fato, ser empáticos para que a gente perceba. E mais que isso, a gente tem uma escuta ativa. As pessoas que escutam, elas acolhem. Mas a escuta ativa não é uma escuta qualquer, né? A gente tem que conectar com o outro, né? E aí a gente vai falar de um acolhimento e, de repente, a gente pode ali estar até dando uma possibilidade para uma pessoa que podia estar com pensamentos ruins, né? De autoextermínio. Então, nosso papel enquanto cidadão é essencial nesse momento. Raquel Sete, professora de psicologia da Uniarnaldo de Belo Horizonte, eu agradeço muito demais a sua colaboração aqui nesse tema tão importante para a gente discutir. Obrigado. Muito obrigada por esse momento, viu? Eu que agradeço, não é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar desse assunto também. Obrigado, doutora. Edinho, eu quero agradecer pela inspiração, por esse tema, por essa aula, por esse conteúdo. Foi muito bom mesmo.
e que a gente possa, com isso, ajudar as outras pessoas, Isso, né? e você que está assistindo o RF Debate agora, nesse exato momento, só para a gente finalizar, me identifiquei, não é pensamento negativo isso aqui. Você sentiu que você deve buscar ajuda? Busque. Primeiro fale com seus familiares, depois busque ajuda, porque você vai entender. Quando você contar, alguém vai falar, eu passei a mesma coisa e procurei ajuda, agora eu estou bem. Né? Então, busque ajuda, busque agora, não deixe para depois. A gente vai ficando por aqui, muito obrigada Eu pela que agradeço, parceria Noêmia, de mais uma sempre. vez. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.